No dia 21 de outubro de 1600, aconteceu uma batalha sanguinária no Japão. 160 mil soldados guerrearam durante dias a fio, representando dois lados que desejavam o controle da nação. Hoje eu vou te explicar como esse conflito está diretamente ligado à criação do maior grupo criminoso daquele país e um dos maiores do mundo, a Yakuza. Meu nome é Ivan Lima e seja muito bem-vindo a Fatos Desconhecidos. Como eu estava dizendo, no início do século XVII, o Japão passava por uma guerra violenta. Após anos de hostilidades entre clãs, a família Tokugawa, liderada pelo seu chefe Ieyasu, saiu vitoriosa. O período em que ela esteve no poder foi marcado por duas características. Primeiro, o isolamento do Japão perante o mundo. Ieyasu decretou várias leis que praticamente impediam e até puniam quem saísse para fora da ilha. Seguindo essa onda de rejeitar tudo que é estrangeiro, a família também perseguiu cristãos e expulsou os europeus que tinham chegado recentemente no país. A segunda característica foi que, pelo menos, a paz finalmente voltava a reinar no Japão. Durante a guerra, o país mergulhou em um verdadeiro caos social. Após os Tokugawa chegarem ao poder, eles unificaram as ilhas em um único governo, acabando com as disputas internas. Por um lado, isso parece ótimo. No entanto, a consequência dessa paz foi se mostrando aos poucos na sociedade japonesa. Acontece que, ironicamente, o conflito era a fonte de renda de muitas pessoas. A paz fez com que mais de 500 mil japoneses ficassem sem emprego. A grande maioria deles eram de samurais, ferreiros e artesãos. Uma parte desses homens conseguiu se inserir no mercado de trabalho, trabalhando no campo ou virando professor, por exemplo. Porém, uma boa parte deles não conseguia mais trabalhar. Não é como se eles não se adaptassem às novas funções. O problema é que a tradição japonesa, como você deve saber, está muito arraigada na cultura popular. E isso vem muito antes do período que estamos falando aqui. Não existia organização propriamente falando. Os criminosos daquela época se dividiam em dois grandes grupos. Os que organizavam jogos de apostas, chamados de bakuto, e os que vendiam bens roubados ou falsificados, chamados de tekiá. O primeiro grupo era muito mais desprezado pela sociedade japonesa do que o segundo. Uma informação que ainda vai ser muito importante para esse vídeo. Então, segura ela aí. Continuando, esse desdém vinha do fato de que os jogos eram ilegais e as casas de apostas eram abertas secretamente em periferias ou em templos abandonados. Obviamente, vender itens roubados ou falsificados também é crime. No entanto, é bem mais fácil para os criminosos, pelo menos, tentar mentir que o seu negócio é legítimo. Se alguém perguntasse, esses homens poderiam responder que eram apenas meros comerciantes. E aproveitando essa brecha na lei, se é que podemos chamar assim, esses vendedores conseguiram se organizar em grupos. Rapidamente, começaram a exercer um certo tipo de influência e ganhar o direito de alugar barracas durante feiras populares na cidade. A partir daí, nasce no Japão uma velha atividade das máfias de todo o mundo: a extorsão. É lógico que algum japonês já foi extorquido antes da Yakuza, mas agora era uma maneira profissional. Funcionava assim: o grupo alugava os espaços para os comerciantes e cobrava um extra pela proteção, que caso não fosse pago, bem, você já sabe, né? Continuando, com o passar dos anos, esses grupos de comerciantes começaram a ficar mais poderosos. Eles foram formalmente reconhecidos pelo governo e os seus líderes ganharam o direito de poder carregar uma espada e ter um sobrenome. Na cultura japonesa naquela época, possuir um sobrenome
era um privilégio digno apenas dos mais importantes. E carregar uma espada, então, era permitido apenas para a aristocracia. Em certo momento da história, as autoridades até se aliaram a esse grupo em busca de um maior controle social e informações sobre as áreas que dominavam. O grupo também ajudava o Estado a arranjar mão de obra para obras governamentais. É claro, recebendo um por fora. Você sabe como é que é, né? Bom, agora, lembra que eu te pedi para você não esquecer que os apostadores eram muito mais rejeitados pela sociedade nipônica do que os comerciantes ilegais? Então, acontece que eles não eram tão separados assim. Tanto os Bakutô, que eram os organizadores de jogos ilegais, quanto os Tekiá, que eram os comerciantes, perceberam que juntos poderiam fazer uma graninha. Desde a formação das primeiras uniões de mascates, os organizadores de jogos já estavam misturados entre eles. Afinal, os vendedores tinham certa influência, garantindo que o governo fizesse vista grossa com os espaços de apostas. Além disso, os comerciantes contavam com pessoal para trabalhar nas jogatinas e, muitas vezes, disponibilizavam o próprio espaço onde aconteciam os jogos. Foi também dessa união que surgiu o nome Yakuza. Conforme os membros do grupo, na verdade, eles nem gostam de serem chamados assim, já que se trata de um termo pejorativo. Eu explico. A palavra Yakuza, separada em sílabas, corresponde aos números 8, 9 e 3. Esses dígitos representam a pior mão que você pode ter em um jogo de cartas típico do Japão, chamado de Oishokabu. Ele é muito parecido com o Blackjack, ou, como é chamado aqui no Brasil, o 21. No caso, as regras japonesas eliminam os jogadores que, ao tirarem as cartas, cheguem o mais próximo ou ultrapassem o número 19. Ou seja, se você tirar o número 8, 9 e 3, você perde o jogo. Por analogia, a palavra Yakuza acabou se transformando para os japoneses em uma expressão para alguém sem valor ou sem moral. E por isso, esses mafiosos preferem ser chamados por outro termo, Gokudo, que significa caminho sem volta. Isso porque, conforme um próprio membro da máfia, todo integrante do grupo tem que, por regra, terminar tudo aquilo que começou. Não se sabe ao certo quando a máfia ganhou a alcunha pela qual ela é famosa. Muitos dizem que ela é tão antiga quanto a própria organização. Outros que ela foi popularizada durante a década de 30, o período em que a máfia sofreu a maior perseguição do governo. Existiram, porém, várias outras épocas em que as autoridades japonesas tentaram acabar ou pelo menos diminuir a influência do grupo. Mas, como você pode observar, não obtiveram sucesso. Hoje, o grupo conta com mais de 50 mil membros, divididos em várias facções diferentes. Eles atuam em diversos campos, como jogos e o contrabando, algo que, como eu expliquei, é praticamente a essência do grupo. Mas, além desses crimes, os Yakuza também atuam com prostituição, tráfico de drogas, tráfico de pessoas e muitas outras atividades ilegais. Além disso, seguindo uma característica que existe desde a sua fundação, a de andar entre a ilegalidade e a complacência do governo, os Yakuza hoje possuem até mesmo uma empresa. Uma parte da máfia é legalizada e movimenta bilhões de dólares com suas atividades lícitas, como construções civis e até mesmo pornografia. Nessas atividades, a máfia emprega milhares de pessoas legalmente, o que faz com que eles tenham um certo respeito e admiração da população. Atualmente, acredite ou não, eles também são famosos por suas boas ações, como quando doaram toneladas de água e alimentos para as vítimas do terremoto da cidade de Fukushima. Embora isso possa até parecer muito bonito, ao mesmo tempo foi descoberto que a máfia estava aliciando e escravizando mendigos.
para trabalharem nos destroços da usina nuclear, que foi destruída durante o desastre. Os indigentes faziam o serviço em meio à radiação e ainda tinham seus salários roubados por membros da gangue. História pesada, não é mesmo? E antes de ir a uma última curiosidade, uma das punições mais famosas para membros que cometeram alguma falha é a amputação do dedo. Essa punição é antiga e remete ao tempo que os integrantes ainda usavam espadas. Perder o dedo para espadachins é algo muito ruim, já que fica mais difícil de segurar uma arma. Os samurais que perderam dedos tinham que contar mais com a proteção do grupo, uma analogia que a máfia trouxe para o seu próprio grupo. Acontece que nos últimos anos essa punição vem acabando, isso porque fica fácil demais para os policiais identificarem membros, e cada vez mais a Yakuza tenta ser mais discreta. Hoje, os erros cometidos por membros são mais compensados em dinheiro. Isso não ajuda muito em relação a outra característica marcante do grupo: as tatuagens. Sobre as tatuagens, infelizmente, não vai dar tempo de falar sobre elas. Porém, pouco tempo atrás nós fizemos um outro vídeo incrível sobre essa e muitas outras curiosidades da máfia. Então, quando você acabar aqui, não perca tempo e assista. Confie em mim, vale a pena. Eu fico por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!